Na apresentação do podcast Flow da última segunda-feira, Bruno Ayub, conhecido como Monark, defendeu a legalização de um partido nazista no Brasil. Na mesma linha, o deputado Kim Kataguiri, do Podemos de São Paulo, disse que foi um erro a decisão da Alemanha de criminalizar o partido após o fim da Segunda Guerra Mundial. Adriles Jorge, comentarista da Jovem Pan News, fez uma saudação nazista ao vivo durante um programa. Monark e Adriles foram demitidos. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com o Rabino Alexandre Leone. Boa noite, Rabino Alexandre Leone. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Rabino Alexandre Leone, essas explicitações de saudações ao nazismo que nós presenciamos na última semana impactou e gerou muitos comentários de norte a sul do país. Como que a comunidade judaica viu tudo isso? Como é que vocês lidaram com essa situação durante essa semana? A impressão que eu tenho é que diversas entidades judaicas, como a CONIB, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, os Observatórios Judaicos dos Direitos Humanos, os Judeus pela Democracia São Paulo, Rio de Janeiro, então vários grupos diferentes e várias pessoas, né, se posicionaram mostrando que isto é algo inaceitável. Ainda sobre isso, sobre a inaceitabilidade desse tipo de situação, que infelizmente tem sido recorrente, vamos lembrar que figuras do governo Bolsonaro fizeram ao longo dos últimos anos menções, algumas explícitas, outras nem tanto, voltadas à supremacia branca, e ligadas diretamente ao nazismo, ao que se pregava no nazismo. O argumento sempre, Rabino, é a liberdade de expressão. Só que muito tem se falado de que a liberdade de expressão tem limites e mais, o nazismo não é uma expressão, e sim uma ideologia que pregava a destruição da existência do outro. Qual a avaliação do senhor como estudioso, como rabino, sobre essa alegação da liberdade de expressão? Olha, este ano de 2022 vai ser lembrado o 50º, 50 anos da morte e falecimento de um importante pensador judeu do século XX, que foi Abraham Joshua Heschel. Heschel era polonês, ele viveu na Polônia e na Alemanha na época do nazismo. Por um triz conseguiu escapar, mas grande parte da sua família foi assassinada no genocídio nazista, né? No Holocausto, na Shoah. Então, o que acontece? Heschel, ele, refletindo sobre o que aconteceu, ele diz o seguinte, ou ele escreve, né? Que a gente tem que estar muito atento ao fato de que os nazistas, né, Hitler, né, não subiram ao poder com tanques e metralhadoras, mas pela manipulação do uso da palavra. A palavra, ela é uma atitude, a palavra tem poder. E as palavras de ódio, o discurso de ódio, como a gente fala hoje em dia, é algo que tem um poder mobilizador, tem um poder, assim, se começa falando e se termina assassinando, né? Essas coisas, elas estão coligadas, ela não acontece uma coisa separada da outra, né? Então, a banalização que se faz, que a gente tem visto no Brasil, ela está extremamente conectada com não só o discurso, mas práticas que são práticas de ódio mesmo, né? A gente tem visto situações bárbaras, por exemplo, com o Moise, aquele congolês, né, que foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. A gente poderia imaginar, mas qual é a conexão? A conexão é total, né? O nazismo organiza um discurso não só antissemita, mas profundamente racista, né?
conectado não só a ideias fascistas, mas a tudo aquilo que a gente, hoje em dia, chama de supremacista branco. Na época, eles falavam em raça ariana, mas o que hoje em dia é traduzido para o discurso contemporâneo eles são supremacistas brancos, né? E a gente vê o retorno de uma forma não apenas banalizada, mas até extremamente perigosa desse discurso, e não é só o discurso, é a prática conectada com o discurso, né? Então, esse discurso, ele às vezes é diretamente o discurso de ódio, mas em outros momentos ele também é uma banalização, né? Aí a questão é o seguinte, a democracia, ela é diferente de uma situação de guerra civil. A democracia, ela pressupõe que os atores tenham, como é que eu vou dizer, a aceitação do outro, porque democracia e direitos humanos são coisas que não podem ser desvinculadas. Então, imagina, o pessoal fica assim, um discurso de apologia ao nazismo, imagina um discurso que dissesse pode-se fazer um partido racista anti-negros. Né? Eu estou dando esse exemplo porque é a mesma coisa, ou seja, o discurso racista leva, ou pode levar, e tem levado, não só ao assassinato, mas também ao genocídio de milhões. Isto não é alguma coisa que a gente não tenha experiência, que nós não tenhamos, como é que eu vou dizer, a noção do que seja. Os crimes praticados pelos nazistas foram colocados à luz. Quando os nazistas perderam, por exemplo, nos julgamentos de Nuremberg, né, nos tribunais de Nuremberg, ali a gente vê nascer, na verdade não nascer, vê ser usado a tese que venceu, né, do crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade é crime contra todos nós, não só contra as vítimas, né? 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de ciganos, muitos outros gays, pessoas que tinham deficiências físicas, né? Num total que vai a 11 milhões de pessoas. Né? Eu, pessoalmente, acho que todos os falecidos, dezenas de milhões que morreram na Segunda Guerra Mundial, também foram vítimas deste mesmo tipo de pensamento. Ou seja, isso envolve todos. Né? Além da noção de crime contra a humanidade, que olha interessante, sabe quando que esse discurso, quando que esse conceito aparece pela primeira vez? Quando? Num folheto do início do século XX, em que eram denunciados as atrocidades que o rei Leopoldo permitia que se fizessem no Congo belga. No Congo belga. Então, ali a primeira vez aparece a expressão crime contra a humanidade. Né? Depois disso, isso foi reutilizado nos tribunais de Nuremberg, porque se reconheceu que é exatamente isso que o nazismo significou e significa. E veja que coisa, não apenas para os judeus ou para outras vítimas, mas para todos. Né? Desculpa se eu estou falando muito. Não, tá maravilha, maravilha. Rabino, o senhor lembrou muito bem de como começou tudo isso. E lembrando que aqui no Brasil, apologia ao racismo é crime, o que faz pessoas como essa, se inclusive um deputado federal participando do programa, que faz apologia e defende, e as explicações posteriores são as mais inexplicáveis possíveis. E no dia seguinte, a gente vê no tom de chacota ainda
apresentador de televisão, comentarista de televisão, fazendo apologia, fazendo saudação nazista. E depois brinca com tudo isso, né? Essas pessoas não entendem que é crime ou será que não acreditam que serão punidas por conta de tudo isso? Disso, lógico, pela lei brasileira temos a tipologia de um crime. Eu não sou jurista, mas os juristas vão te falar isso melhor. Mas olha a consequência. Ontem, dia 10, em Divinópolis, uma conferência sobre igualdade racial foi invadida por um grupo de pessoas usando símbolos nazistas. O discurso leva à ação. E se essa ação vai crescendo, isso vai levar, como é que eu vou dizer, ao assassinato, e Deus nos livre, pode levar a situações análogas, né? A gente tem que perceber que isto é algo, limitar o discurso de ódio não é limitar a democracia. Limitar o discurso do ódio é instaurar a democracia. Porque a democracia, ela pressupõe o quê? Pode ter diferentes ideias, mas não a eliminação do outro. Por motivos raciais, por motivos de preconceito antissemita, por motivos de preconceito de gênero, pelo motivo que for. Tá entendendo? Isto é algo que, neste momento da história humana, nós já temos suficiente experiência para dizer isso é inaceitável. Né? Se em 46, 47, nos tribunais de Nuremberg, veio, né, foi, como é que eu vou dizer, colocado o conceito de uma maneira forte, né, de crime contra a humanidade, né? Em 48, muito próximo, também eu vejo isso como resultado da percepção do que aconteceu. Foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Democracia só existe com direitos humanos. Portanto, isto é algo que que não pode ser banalizado. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, talvez as pessoas pensando, os nazistas foram derrotados ali naquele momento, né? Tá bom, então isso passou. Só que não. 3 pensadores muito importantes, um deles é Max Horkheimer. Ele logo, durante a guerra e depois, ele lançou aquele livro chamado O Eclipse da Razão. Né? E o eclipse da razão significa o quê? Usar uma razão instrumental, a organização burocrática, usar a tecnologia, usar tudo isso para uma finalidade completamente irracional, que é matar pessoas, que é exterminar milhões. Por quê? Porque esses são considerados sub-humanos. E isto é uma aberração. O segundo pensador que eu queria aqui chamar a atenção, que também escreve nessa mesma época do pós-guerra, é Martin Buber. Martin Buber, ele fala em termos do eclipse de Deus. Ou seja, há aqui um problema espiritual identificado também. Né? Como é que eu posso olhar o meu co-irmão, o meu semelhante, e ver nele uma pessoa que não merece viver? Que era uma expressão que eles usavam. Né? Pessoas que não merecem viver. Para se referir aos judeus, para se referir a outros grupos. E, em terceiro lugar, o Heschel, que eu também mencionei, ele escreve sobre o eclipse da humanidade. Então, o nazismo representa uma supuração de um processo de desumanização. Que nós temos, hoje em dia, conhecimento, reflexão suficiente para saber que o mal tem que ser sempre cortado pela raiz. Né? E não apenas por uma memória, como é que eu vou dizer, que só ela já seria super
profunda, né, do Holocausto que aconteceu, tá bom? Mas do que isto pode levar a acontecer novamente. Então a gente tem que ter consciência de que democracia e mesmo a liberdade de expressão não é falar do limite da liberdade de expressão, é falar de coisas que não são exatamente expressão política, como é que eu vou dizer, pelos rumos da sociedade, dessa linha ou daquela linha, mas é falar em matar, é falar em obter a supremacia branca, né, a supremacia ariana, pela força, é fazer o terror. Sim, tem um museu, tem muitos museus, né? Tem um museu do Holocausto, que quando eu tive lá, eles tinham uma exposição de bilhetes que as pessoas deixavam, quando elas estavam sendo levadas nos trens, elas jogavam para fora, para as pessoas saberem o que estava acontecendo com elas. Tem um que eu... puxa vida, é muito comovente. É uma menina, uma das, sei lá, quantas moças análogas a Anne Frank, que está no vagão, os pais estão em outro, ela está desesperada. É nesse nível que aconteceu isto. É a desumanização, né? Tem um outro museu muito importante chamado Arquitetura do Terror. E nesse Arquitetura do Terror, que fica na mesma Berlim, na região onde era muito próxima, onde era a sede lá do governo deles ali, né? E do nazistas, né? E lá vai mostrando como o massacre das pessoas, a começar pelo antissemitismo, se estendeu por várias áreas, por vários aspectos da sociedade alemã naquele momento. Ou seja, nazismo ou nazifascismo, como queiram, ou white supremacist, ou qualquer coisa que tenha parentesco com isto, tem que ser veementemente condenado. Existe uma forma de expressão que diz o seguinte: se tem 10 nazistas numa mesa e a pessoa vem e se senta naquela mesa, então tem 11 nazistas naquela mesa. Quem se associa a isso, quem, como é que eu vou dizer assim, banaliza esse tipo de coisa, isto tem que ser condenado. Né? Em nome do quê? Em nome dos direitos humanos, em nome da democracia, em nome da memória dos assassinados, judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com doenças, que eles achavam que não tinham direito de viver também, né? Mas em nome de todos nós, em nome da humanidade. Sim, relativizando o que eles fizeram, continuam fazendo, esses dois exemplos e tantos outros, é relativizar o cometimento de um crime contra a humanidade. Professor, eu tenho só mais uma última pergunta sobre, diante de tudo isso que o senhor explanou tão bem para a gente aqui, do que a gente está debatendo, por que na sua visão, que existe tanto espaço para neonazismo em terras brasileiras? É um desconhecimento real da história, de tudo isso que o senhor falou, ou é outra coisa? O dos supremacistas brancos nos Estados Unidos, na era Trump, também, há que se dizer, porque foi essa turminha que invadiu o Capitólio. A que o senhor atribui esse terreno fértil para esse tipo de ideia nesses dois locais, em especial aqui no Brasil, diante de tantas atrocidades, cujas atrocidades são condenadas na Alemanha de hoje, nas escolas? A que o senhor atribui? Olha, é um fenômeno complexo, que nós, por estarmos no centro do furacão, não conseguimos olhar isso como quem olhasse de fora, né? A gente só pode olhar da situação em que estamos. E vemos o quê?
Isso é um sintoma de uma crise profunda da civilização. Isso acontece no Brasil, mas como você falou, acontece em outros países. Infelizmente, mesmo na Alemanha, né, esse partido Alternativa pela Alemanha, né, que aliás muitas vezes os neonazistas se escondem com outras aparências, porque sem máscaras eles é como o vampiro, ele não consegue vir à luz, né? Mas o que acontece? Nós estamos no momento em que a humanidade precisa encontrar soluções planetárias, em que o Brasil vive uma profunda crise, né? E que o Brasil precisa, como é que eu vou dizer, reencontrar a convivência democrática, né? Reencontrar as formas de convivência e valorização dos direitos humanos. Isto é essencial. E, lógico, nesse momento aparece, como é que eu vou dizer, de que esgoto, não sei dizer, né? De que lugar também não sei, mas aparece esse tipo de anti-humanismo, esse tipo de pensamento e prática, porque não é só um pensamento, né? Esse tipo de discurso, de prática que leva ao genocídio e ao assassinato. Nós conhecemos, toda a humanidade conhece, o dia 27 de janeiro, foi comemorado recentemente, né? Foi lembrado, é um dia que a ONU estabeleceu para lembrar do Holocausto. Ou seja, isso não é só uma coisa que interessa a um grupo ou interessa às vítimas apenas, porque todos foram e são potenciais vítimas do nazismo, se ele cresce novamente, do nazifascismo, dos supremacistas brancos, esse tipo de pensamento que a gente vai ter sempre que manter, até ser superado completamente, um olho muito vivo. Sem dúvida. Perfeito. Perfeito. E com isso quero agradecer Rabino Alexandre Leone participando aqui desse importante debate. Rabino, até uma próxima oportunidade. Boa noite, obrigada.